Olá pessoal, eu sou o Wilson. Esse aqui é um mini curso sobre análise de circuitos básicos. A gente vai estar tratando aqui de assuntos bem básicos mesmo, né? É só o basicão sobre esse assunto e fica tão complexo lá pra frente. Então, vamos ver aqui primeiro os elementos que compõem um circuito, tá? A gente tem a tensão, que é uma das grandezas básicas, né, da elétrica, que ela é a diferença de potencial, certo? Ela é a diferença de potencial entre um ponto ali e o outro ponto. Essa diferença de potencial é o que faz a energia passar de um ponto para o outro, né? É, a tendência, né, é que a energia passe pelo ponto, por todo o filamento, né? E a diferença de potencial é a responsável por isso. Então a gente tem a corrente, né? Ela é o fluxo de elétrons. Então imagina que você tem um corredor e nesse corredor ali, quanto mais pessoas passarem por esse corredor, né? Ou seja, quanto mais elétrons estiverem passando ali no nosso filamento, maior vai ser a corrente, certo? A gente tem a resistência, que ela é a dificuldade no transporte dos elétrons entre os átomos. Então, por exemplo, nós temos materiais metálicos, né, que pela sua composição atômica ali, né, pela estrutura molecular, tem maior facilidade dos elétrons se transportarem ali entre eles. Por isso que eles são bons condutores, né? Então, se a gente pega um pedaço de madeira, ele não é bom condutor por causa justamente dessa esse arranjo aí dos átomos, enfim, e do material que é feito. Nós temos a potência, né? A potência ela é o produto entre a tensão e a corrente. Então, quando a gente pega um chuveiro e está lá escrito 7.800 watts, né? É a potência do chuveiro essa. Significa ali que eles dimensionaram ali a resistência para pegar os 127 volts ou 220 que chega ali no chuveiro e eles dimensionam ali a resistência para que a corrente dela é, possa atingir 7.800 watts, né, quando for feito esse produto entre a tensão e a corrente. A gente tem os elementos passivos, eles não são capazes de gerar energia, que são resistores, né, capacitores. A gente tem os elementos ativos também, que são os que são capazes de gerar energia. Fontes, baterias, né? Essas coisas que alimentam o nosso circuito. É, a gente também tem os nós, né? Que são os pontos onde existem ramificações do circuito. A gente tem os ramos, que são os trechos do circuito que se encontram em dois nós. E a gente tem as malhas, que são caminhos fechados, né? Onde a gente começa em um nó e volta lá para o mesmo nó. Mais para frente eu vou mostrar exemplos e aí nos exemplos eu indico ali para vocês o que é um nó, o que é um ramo e o que é uma malha, certo? A gente também vai trabalhar um pouco com a lei de Ohm, certo? Que é esse triângulo aí, VRI, né? Ele indica que V é a tensão, né? Que é igual a R, resistência, vezes a corrente, que é a letra I. Então, esse triângulo ele é bem prático, porque ele diz o quê? Que V é igual a R vezes I. O V ele está ali em cima, né? Então, ele multiplica os dois de baixo. E quando a gente pega o R, por exemplo, ele vai ser igual ao V que está em cima dividido pelo I, né? E o contrário também funciona. O I vai ser igual ao V que está em cima dividido pelo R. Então, esse triângulo ele é bem prático aí para a gente lembrar da fórmula certinho. A gente também vai ver um pouquinho da lei de Kirchhoff das correntes, né? Que ela diz que a corrente total que entra em um nó, ela é a mesma que sai desse mesmo nó. Então, né, a corrente total ali, né, o I vai ser igual ao I1 mais I2 mais I3. A quantidade de correntes que a gente tiver, né, a soma delas vai dar a nossa corrente total. E na lei de Kirchhoff das tensões, é, é, a gente tem que a soma das tensões dos elementos do circuito é igual a zero, né? Então, como está exemplificado ali embaixo, V, né, que vai ser a nossa tensão total, menos VR1, menos VR2,
né, que basicamente são os elementos do circuito que vão estar consumindo tensões diferentes, né? Por isso a gente tem vários valores. E aí no final que toda essa tensão for consumida, resulta em zero, certo? Logicamente. E aí a gente vai tratar aqui das associações de resistores, né? É o mais básico dos circuitos eletrônicos, né? É o mais básico. A gente tem alguns tipos diferentes de associação de resistores. Um deles é esse que está aí na tela, né? É o série. O que isso significa? Significa que os resistores eles estão todos em sequência, eles estão todos um atrás do outro. Do que sai de um resistor, ele já entra na entrada do outro, entendeu? Então por isso ele é chamado de série. E aí, como eu estava dizendo, o nó ele vai ser um ponto, vai ser esse ponto aí que está aparecendo na tela, certo? Ele vai ser o outro ponto ali onde também entra, o outro ali embaixo, certo? Nesse caso, tá? O ramo, ele, como foi dito, ele é as linhas ali que ficam entre dois nós. Então, se a gente tem esse nó aqui e esse nó aqui, aquilo ali é um ramo, entendeu? Aí ali embaixo a mesma coisa, ali com a fonte também é a mesma coisa. Nós temos as associações de resistores em paralelo, certo? Que eles têm dois resistores ou mais na mesma malha, né? O que isso significa? Significa que se a gente pegar ali a malha, né? Como eu não exemplifiquei na outra, nesse fica mais fácil de exemplificar. Se eu pego aquele nó ali de cima e dou a volta nele pelos resistores, eu volto no mesmo nó. Então a gente pode dizer que aquilo ali é uma malha, tá? Então a mesma coisa do outro ali. Eu tenho uma malha aqui, mas se eu pegar ali do ponto, eu posso contornar ele todo que eu volto no mesmo nó. E aí, a associação de resistores em paralelo, elas vão se parecer com isso aí, né? Ao invés do resistor entrar um direto no outro, né? Ligar um direto no outro, eles são ligados ali por um fio, digamos assim, né? E eles estão ali um do lado do outro, né? Em paralelo. A gente tem uma pequena diferença entre os circuitos em série em paralelo. É uma curiosidade, né? Os circuitos em série, se algum dos elementos dele der problema, ele todo para de funcionar. Porque como a energia precisa passar por todos eles, se algum der problema, ele vai cortar a energia. Então ela não vai circular por todo o circuito, causando aí o não funcionamento dele. Agora, se a gente tem um sistema aí em paralelo, se um der problema, a energia passa pelo outro. Não para de funcionar, né? Não vai funcionar da forma que deveria, mas ele não vai parar de funcionar completamente. Então, só para exemplificar, imagina que tenha várias lâmpadas assim, uma ligada na outra, né? Se uma delas queimar, nenhuma delas vai acender. E a gente tem a associação de resistores misto. E a gente tem elementos em série, como aqueles dois resistores ali de 100 ohms, né, que é a unidade de medida. E a gente tem o paralelo, que são os dois ali na direita. Bom, então, pessoal, por esse vídeo aqui é só. Né? Esse vídeo foi só para apresentar mesmo as coisas, os conceitos, né, os desenhos para vocês terem uma noção. No próximo vídeo a gente vai mexer com os cálculos, beleza? Como que a gente chega nos valores que a gente deseja. É isso, até o próximo vídeo.